Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre justiça privada e justiça tradicional como um sistema de justiça sem o Estado. Trataria o caso do goleiro Bruno. E duas perguntas surgiram muito nos comentários que sempre surgem nesse tipo de vídeo. E eu quero responder elas, que são: como é que ficaria um direito policêntrico? Como é que você resolveria o problema de vários direitos diferentes interagindo um com o outro? Como é que isso não daria uma treta gigantesca? E segundo, quem teria o monopólio das leis? E essas duas perguntas surgem de pouca reflexão sobre como o nosso sistema de leis funciona. Porque, primeiro, como funcionaria um direito policêntrico? Ele já funciona. Os países estão entre si em um estado de anarquia. Não tem nenhuma autoridade coercitiva acima das nações. Cada uma delas tem a sua lei, e cada lei rege um certo espaço em um certo grupo de pessoas, e as leis são diferentes. Então você tem vários centros de leis diferentes, várias leis diferentes, vários sistemas com princípios diferentes, e eles interagem e dá tudo bem. Ocasionalmente a gente tem algumas guerras, mas a gente está na época mais pacífica da história da humanidade. E funciona tudo bem. Por que isso? Como é que funciona a ideia? Bom, é o seguinte, você tem uma pessoa embaixo de um sistema de leis e outra em outro. Hoje a gente tem basicamente países territorialmente contínuos. Então, tem território e tudo mais, mas você não precisa pensar nisso. Você pode pensar, inclusive, em jurisdição não territorial, o que, na verdade, é mais a normalidade da história da humanidade. E já existe no Brasil, no sistema de comércio. Várias empresas estão sob a Federação do Comércio, outras estão na Federação da Indústria, outras estão não sei o quê. E tem cada regulamento diferente, e elas têm mediação uma entre a outra. E tudo bem, e funciona. Isso já existe, isso já é a normalidade no mundo, inclusive entre empresas, especialmente de países diferentes. Eles entram embaixo de alguma autoridade diferente, alguma autoridade legal internacional, ou grande em um país e o cara menor se submete a ela, e eles mediam as coisas lá e tudo bem. Isso já é a regra no comércio internacional. Mas vamos pensar em nações e pensa sem coisas territorialmente contínuas. Como você tem a sua padaria que está na Associação do Comércio, e o fornecedor de trigo está na associação dos fornecedores de trigo. Direito policêntrico. Eles vão ter normas diferentes. E isso vale para comércio, mas você pode pensar também para direito criminal. O ponto é, você tem um num grupo de leis e outro num grupo de leis. E eles têm uma disputa. Digamos que eles não tinham um acordo prévio. Eles não tinham. Vamos pegar o pior cenário possível. Então eles vão ter que escolher um juiz. Vai ser de um, de outro ou um de mútuo acordo. Eles vão escolher um de mútuo acordo, ele vai dar uma decisão e eles obedecem. Rafael, nossa, como você é idealista, você é uma mula, você acha que isso vai acontecer? Um dos lados não vai obedecer a decisão. Eles vão simplesmente ignorar o outro lado. Você é um idealista utópico. Vamos continuar o jogo. Isso aconteceu. Um lado desobedeceu, não foi atrás, não quis resolver, não tem nenhum problema, mandou a merda. Então, você tem uma organização e outra. Dois sistemas de leis diferentes e você tem uma pessoa em cada um e eles têm uma contenda de algum tipo. E esse aqui desrespeita esse. O que esse vai fazer em resposta? Você acha que eles vão falar, poxa, pois é, né? Que chato. Não, ele não vai falar isso. Vai falar, tá bom, esse outro grupo desrespeita as nossas decisões, muito que bom, é só a gente não interagir com eles. Como hoje você tem países que não interagem diplomaticamente. Países que têm várias resistências diplomáticas um contra o outro. Por quê? Porque o outro fez uma cagada e não admitiu. Ele tem uma dívida com a gente que ele não reconhece. Enquanto ele não fizer isso, estamos mais afastados. Então o que acontece? Digamos, o grupo que segue esta lei e o outro grupo que segue aquela outra lei, eles se afastam. Porque um sabe que não dá pra confiar no outro. Então, um caso falhou, tudo bem. Mas aí o cara acha que isso vai continuar pra sempre. Então você vai sempre ter contendas e elas nunca vão dar certo e vai ser isso aí, o sistema falhou. Não, eles vão se afastar. Qualquer grupo faria isso. Uma empresa que toma calote da outra se afasta. Simples. Então o que acontece? Mas agora elas estão mais afastadas, um tá muito mais cético em relação ao outro por causa daquela dívida lá que falhou. Vai falar, mas tem uma pessoa daquele grupo que quer vir negociar com a gente. Olha, a gente já sabe que vocês são meio esguio aí. A gente já sabe que o negócio ainda é firmeza. Então você quer vir fazer um negócio aqui, você quer vir na nossa área, você quer conversar com a gente, você quer fazer, sei lá. Nós vamos exigir garantias, porque vocês não podem ser confiados. Então vai deixar um cheque calção aí, deixa uma propriedade aí de garantia, porque a gente já sabe que você não respeita.
As próximas negociações são adaptadas dado a falha da anterior. Você sempre tem que pensar esse jogo no infinito. Você não pode pensar assim, então vai ter uma treta desse com esse e deu errado e acabou, seu sistema falhou, o mundo explodiu. E vai cair no... Não, isso não existe. Okay? Os sistemas vão se afastar. E algumas pessoas de um podem querer interagir com o outro, dando garantias, falando, olha, o outro cara lá arregou, mas eu não sou assim, não. E de repente ele vai ganhar mais confiança e o outro não. Um sistema de direito policêntrico, histórico e confiabilidade são reis. Não é que nem hoje que, você presume. Seria uma mudança de sistema com regras diferentes, só. A outra pergunta, que quem teria o monopólio das leis, é um complemento, inclusive, à resposta da pergunta anterior, que é o seguinte: ninguém pode ter o monopólio das leis porque a lei não está sujeita a um monopólio e esse é o problema também, o monopólio de umas leis. Porque, assim, tem uma coisa que as pessoas acreditam que se você falar pra elas, elas falam, não acho isso. Mas inconscientemente, presumido no discurso dela, presumido nas ações delas, elas acreditam que a lei pode ser subjetiva. Isso é, que seja lá qual for a lei, ela está certa. Que seja lá qual for a coisa que o país passar, tá certo. Não. Você tem 3 jeitos que você pode pensar na lei. Ela é o que as pessoas acham que é o costume, a tradição. Né? Exemplo, Sharia. Que a lei pode ser, seja lá o que for que o legislador acha que é, por exemplo, a Constituição brasileira. E a lei pode ser certas verdades objetivas sobre os seres humanos, que você pode analisar com raciocínio, você pode fazer introspecção, colocar sua razão para dentro, leiam a Ética da Liberdade do Murray Rothbard. Você pode pensar sobre você e perceber que você tem vida, você busca sua felicidade, você age tentando melhorar suas condições. Então tem certas coisas sobre você que são objetivamente verdadeiras e não estão abertas à opinião do outro ou à caneta do legislador. Ou seja, se o legislador passar uma lei que diz que as pessoas não estão vivas, essa lei está incorreta. Se o legislador passar uma lei que confisca a propriedade de outro sem consentimento, esta é uma lei incorreta, ela está errada. Então, quem vai ter o monopólio das leis? Bom, você tem 2 tipos. Leis, vamos falar agora no sentido libertário rigoroso. Leis não são produzidas, elas são descobertas. Você faz uma análise ética, você faz uma análise filosófica, uma análise com a razão do que nós somos como humanos, quais são as propriedades que são comuns a todos nós, quais são as verdades universais que todos nós estamos submetidos, e você então tenta desenhar uma ética que não contradiga, que não anule as coisas que você descobriu anteriormente. A única ética admissível nesse caso é a ética anarcocapitalista. Não agrida. Qualquer outra regra, qualquer outra ética, qualquer outra norma não é válida, ela não está de acordo, ela contradiz as leis naturais sobre eu e você. Vida, propriedade, busca da felicidade, etc. Os direitos naturais, as propriedades naturais, as coisas que nós somos como humanos e que não podem ser retiradas de nós senão não é mais humano. É que nem você me falar assim, eu tenho um oxigênio aqui, só que se você respirar ele não funciona no seu corpo. Bom, então não é oxigênio. Por definição, meu corpo reage ao oxigênio. Então você tem outra coisa que você coloca aqui, eu respiro e não funciona? Não é isso. Então nós, como seres humanos, temos certas propriedades. Essas propriedades não estão abertas à sua opinião, à opinião do Eduardo Cunha ou do legislador ou da Constituição. Dane-se a opinião deles, eles estão errados se eles discordarem. Você vai ter que ter uma ética, uma norma em cima disso. Então a lei é objetiva e ela é descoberta. Ninguém cria uma lei. Você não está vivo porque a Constituição garante o direito à vida. Você não tem propriedade porque a Constituição garante o seu direito à propriedade. É porque você tem essas coisas que a gente pode errar e fazer uma Constituição tão errada quanto a nossa. Esse é o caso. E o Bastiat fala disso bastante. Depois você tem a legislação. A legislação são as normas que você cria em cima da lei. São as coisas que você vai criar em cima da lei que não podem contradizer ela. Assim como um carro não pode contradizer a física. Okay? A física é a lei, o carro é a legislação. Ok? O carro vai obedecer às leis da física para funcionar. Se você tenta construir um carro que ignora a lei da gravidade, não sei o que vai acontecer, meu amigo. Vai dar muito errado essa história aí, ok? A legislação são as normas que você estabelece na sua propriedade e com as pessoas que concordaram com essas normas.
E elas não são leis, elas são regras, são normas dentro de uma propriedade que você fala, ó, para que você use aquilo que é minha propriedade segundo a lei natural, você tem que obedecer isso. Senão, eu vou fazer essas coisas e eu vou tirar você da minha propriedade e eu vou me defender caso você me agrida. Essa é a legislação. Então, você pode legislar na sua casa. Você pode legislar na sua fazenda. Você pode legislar no seu quarto com outra pessoa no quarto que consentiu. Agora, é objetivamente e eticamente incorreto que o governo legisle sobre a sua pessoa, sobre a sua propriedade, porque isso está errado. Está errado. É simplesmente um erro ético, lógico, dizer isso. Ele não tem essa autoridade. É a mesma coisa que você construir um carro que desobedece às leis da gravidade. Não tem sentido. É simplesmente um erro burro. E quem vai ter o monopólio? Bom, a lei é objetiva. Então você vai ter o problema de quem fornece o serviço de manter a lei. O serviço de, bom, quem quebrou, quem agrediu, como então que a gente vai pegar essa pessoa e investigar, etc, etc. Então não é o monopólio da lei, é o monopólio da defesa, é o monopólio da justiça. E a justiça é um serviço. Você quer que esse serviço seja monopolizado? Isso eu falei no meu vídeo passado e eu reafirmo. A justiça é um serviço. As leis são objetivas, elas são descobertas, a gente descobre o que é uma agressão, o que não é, o que é ético, o que é antiético, o que é certo objetivamente e errado objetivamente, não aberto à sua opinião, não aberto à caneta do legislador, não aberto a um voto democrático. Voto democrático não pode revogar um fato, isso é lógico, ok? E agora, tá, ok, alguém quebrou isso, alguém cometeu algo errado, alguém cometeu um mal, alguém agrediu alguém. Como é que a gente vai resolver isso? Esse é um serviço. Ele pode ser caro ou barato, ele pode ser lento ou rápido, ele pode ser bem feito ou mal feito. Ele pode condenar as pessoas com uma alta taxa de sucesso ou baixa taxa de sucesso, com uma alta taxa de acerto ou uma baixa taxa de acerto. Hoje, o serviço de leis é monopolizado pelo Estado, inclusive é um monopólio coercitivo. Até porque, assim, monopólios são benefícios concedidos pelo governo, mas é um monopólio coercitivo, ou seja, não só ele é o único fornecedor, mas se você tentar competir com ele, esse fornecedor de justiça se reserva, em nome da justiça, o direito de te explodir. É realmente esse o sistema que você acha que vai funcionar melhor, assim, economicamente falando? É uma questão de incentivos. Se você quer ter um sistema de justiça, quais são os incentivos que você quer colocar? Que você espera que isso tenha? Bom, você quer que o juiz dê uma decisão honesta. Você quer que ele realmente ouça os dois lados e decida o que é certo. Qual é o incentivo para um juiz fazer isso no sistema estatal atual? Educação? Honra? Pedir educadamente? Medo do inferno? Ele sofre algum prejuízo econômico se isso acontecer? Não. A empresa para a qual ele trabalha sofre algum prejuízo econômico caso ele não dê uma decisão justa? Não. Então, se ele falar um dane-se e só dê decisão errada a vida inteira dele, alguma coisa vai realmente acontecer? Não. Ok. Outro incentivo. Bom, você quer que o sistema para fazer o processo, né, entre você acusar alguém, o cara tá condenado e você ter o seu dano restituído, você quer que isso seja rápido. Existe incentivo para isso acontecer hoje? Não. Tanto que, olha o foro privilegiado, olha o STF. Mas olha também qualquer corte boba por aí. 3 anos para resolver qualquer processo bobo, exceto pequenas causas e algumas coisas trabalhistas. O resto, meu filho, é mais a ver. Aí se demorar, você vai fazer o quê? Você vai no Procon? Você vai processar o juiz? Você não vai fazer nada, meu amigo. Você quer que exista um monopólio de leis? Não. Aliás, um monopólio de fornecimento de justiça, porque um monopólio de leis não existe. Não, você não quer isso. Você quer uma competição por quem vai descobrir. Isso é uma tecnologia. Assim como é o serviço de pecuária, criar gado, abater, entregar a carne na sua mesa, assim como é o serviço de Uber, descobrir o aplicativo, fazer uma interface boa para você e entregar a corrida e depois fazer, assim como qualquer outro serviço no mundo, fornecer a justiça é um serviço. E alguém vai ter que descobrir uma tecnologia, um método, uma metodologia que funciona para resolver isso. Ele não precisa resolver o problema perfeitamente. Isso é uma coisa importante. Ninguém precisa resolver um problema perfeitamente. Note, o mercado praticamente não resolve nada perfeitamente. Até porque uma solução perfeita não existe.
mas ele continua melhorando. E esse é outro incentivo, finalmente, que você quer no sistema de justiça. Você quer que ele melhore, que ele reconheça o que deu certo e o que deu errado, remova o que deu errado e promova o que deu certo. Qual é o incentivo para o sistema de justiça atual fazer isso? Nenhum. Se alguma coisa deu certo, pode inclusive ser ruim. Certo? Se o STF começa a condenar muito político, isso pode ser ruim, isso pode ser um problema a ser resolvido para ele começar a condenar menos. Que é inclusive o grande debate agora que está ocupando a Câmara dos Deputados e o Senado. Como fazer com que a justiça funcione menos. Porque para eles ela funcionar direito é um problema. No sistema de justiça onde ele tem que funcionar, ele tem que ser contratado, ele tem que responder a questão, ele precisa funcionar. Então o que dá certo fica, o que dá errado sai. Pode ser, se a gente imagina assim, que o sistema de justiça estatal desapareceu. Não vai acontecer assim, mas imagina. Bom, certamente, eu não questiono isso, os primeiros sistemas que vão surgir, as primeiras empresas, primeiras pessoas a tentar resolver esse problema, vai ser meio ruim. Vai ser bem ruim. 5 anos depois, não vai ser tão ruim assim. 10 anos depois, meu amigo, eu acho que vai ter uma qualidade boa. Olha como eram os celulares 10 anos atrás e como eles são hoje. Agora, olha como é o sistema de justiça 50 anos atrás e olha como ele ainda é hoje. É uma questão de incentivos. Ah, mas como é que vai ser? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. O mercado vai descobrir. Se você me perguntasse 25 anos atrás, Rafael, como é que vai ser a telefonia daqui 25 anos? Eu ia falar algum troço que você ia falar, deve ser isso aí. E eu ia estar flagrantemente errado. Se eu falasse pra você assim, 3 anos atrás, eu vou falar pra você como vai estar o mercado celular no Brasil. Todo mundo ia ter errado. Inclusive as empresas que estão nele erraram. Algumas acertaram e todo o resto copiou elas. E nesse processo você vai produzindo uma ideia que funciona. Enquanto isso, a justiça estatal está fazendo o quê? Ganhando auxílio moradia. É isso. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Eu machuquei o dedo comprando Bitcoin.